Olá, começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Para estar ainda mais próxima dos pecuaristas, a Associação Nacional de Criadores Redbook Collieries organizou a primeira edição do circuito itinerante de palestras e debates, o MIT da Carne. O evento debateu as principais etapas na produção de carne de qualidade, com a seleção correta de animais com base em dados gerados pelo programa que otimiza o rendimento de carcaças. A superintendente de registros da ANC, Silvia Freitas, falou mais sobre este encontro. Vamos acompanhar. De modo geral, entender um pouco mais sobre o melhoramento genético e não apenas os usuários do Promebo ou usuários de outros programas de melhoramento. A gente entende que produtores de carne são todos os pecuaristas e não apenas aqueles que trabalham com registro genealógico ou que já aplicam um melhoramento genético nas suas propriedades. Então, nós organizamos uma mensagem no sentido de aproximar criadores que adquirem touros para montar campo e também criadores que adquirem doses de sêmen para a produção de bezerros, de terneiros, que vão ser o futuro boi abatido para a produção de carne. Então, a gente agora visa se aproximar também desse público-alvo que usa o melhoramento de uma forma indireta, pode-se dizer, Então, os pecuaristas aí que já atuam no Promebo, que já fazem a seleção e aplicam a seleção genética dentro da sua propriedade, precisam enxergar nesse público as demandas deles e atender a esse mercado também. Consumidores de touros, produtores de touros, atender essa demanda dos pecuaristas para então chegar num produto final ideal, atendendo aí a exigência do nosso mercado. E o ministro Marcos Montes participou de uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Ele afirmou que está fechando junto com a equipe econômica os números para o Plano Safra 2022-2023 e defendeu que o orçamento do programa seja definido antecipadamente por períodos maiores. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, nem havia chegado e a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados já estava cheia. Indício de sessão concorrida. Marcos Montes foi acompanhado pelos principais secretários do Ministério. E já na fala inicial, ele disse aos parlamentares que o Plano Safra 2022-2023 será o mais vigoroso e comprometido com a preservação ambiental. Nós estamos discutindo, nós temos aí mais uns 30 dias, 30 e poucos dias para poder acertar os últimos números. A economia tem sido propositiva também, tem nos ajudado. Então nós temos que ter um Plano Safra que se for proporcional ao que nós tivemos no ano passado, no Plano Safra do ano passado, dos 230 e dos 13, nós vamos chegar aí no número perto, mais de 300 bilhões, 330 bilhões, e uma equalização aí em torno de 22, 21, 22, 23 bilhões. Isso, se nós formos acompanhar na mesma igualdade, só acrescentando aí o custo de produção e os juros, nós iríamos chegar num patamar desse. Marcos Montes destacou a titulação das propriedades de mais de 250 mil pequenos produtores rurais no atual governo. O desempenho do agro no comércio internacional, com a abertura de 200 novos mercados para os produtos nacionais, os resultados positivos do setor na pauta de exportações e a liberação de 1 bilhão e 800 milhões de reais para o seguro rural na atual safra. E afirmou que a redução da área plantada não preocupa o governo, que investe na recuperação de áreas degradadas com tecnologia para aumentar a produtividade e, assim, preservar a floresta. Nós estamos buscando alternativas de sustentabilidade. Nós estamos tentando recuperar, e vamos recuperar no nosso plano ABC, 70 milhões de hectares de pastagens degradadas, porque nós não queremos derrubar árvores para plantar. O ministro Marcos Montes disse também que o ingresso de fertilizantes no Brasil não foi impactado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, segundo ele, o governo mantém a intensificação da chamada diplomacia dos fertilizantes para encontrar novos fornecedores e diminuir a dependência com os países do leste da Europa. O ministro nos trouxe notícias boas, fertilizantes. Estamos vencendo, chegando aí fertilizantes, não estamos tendo problema de abastecimento de fertilizantes, ótimo. O Plano Safra, valores hoje, nós tivemos o ano passado 230 bilhões com 13 bilhões de subversão, subsídios.
Então, hoje nós já estamos trabalhando aí em 330 bi com 22 bi. Então, você veja, por causa dos juros, etc., mas nós praticamente dobramos aí os subsídios. Após a audiência na Comissão de Agricultura, o ministro Marcos Montes confirmou a intenção do governo de mudar o orçamento do Plano Safra. Eu acho que o Plano Safra tem que ser um plano plurianual. Eu acho que não podemos trabalhar num plano anual, sempre que correndo atrás do prejuízo do ano. Nós temos uma metodologia já, uma linha para executar. O Brasil já se tornou um país, repito, extremamente coerente naquilo que quer, naquilo que pode produzir para ajudar, claro, a nosso abastecimento inteiro, mas o mundo. E nós estamos caminhando para isso. No final da audiência, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, informou que na semana que vem viaja ao México para negociar com autoridades daquele país a abertura do mercado para diversos produtos brasileiros. No entanto, ele não quis informar quais setores podem ser beneficiados. E também de olho no mercado internacional, a Comissão de Agricultura realiza já na semana que vem uma audiência com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Exatamente há 10 anos o Código Florestal era aprovado, uma das normas mais completas em relação à proteção ambiental. Com ela, produtores rurais conseguiram produzir com muito mais segurança. Mas mesmo passada uma década de sua implementação, o Código Florestal ainda enfrenta luta para ser colocado em prática. Todos os dias, assim que os primeiros raios de sol iluminam os campos brasileiros, o ciclo da vida se renova numa harmonia entre a fauna, a flora e o fruto do trabalho. Nos 5 biomas do país, terras produtivas são esquadrinhadas por matas nativas. É lei, direitos e deveres estabelecidos 10 anos atrás, quando o novo Código Florestal passou a valer. É considerada a norma mais rigorosa do mundo na proteção do meio ambiente e na segurança alimentar. Em primeiro lugar, proteger a natureza, o meio ambiente, os rios, as florestas, a biodiversidade. Esse é um compromisso do Brasil diante do mundo e diante do próprio país. E a outra responsabilidade é a produção de alimentos, a segurança jurídica dos agricultores, dos criadores, dos pequenos, dos médios, dos grandes, que tem também uma elevada responsabilidade social, o de garantir a segurança alimentar da nossa própria população e de uma parte da população do planeta com a nossa exportação de proteínas e de grãos. O Código Florestal fixou percentuais de preservação da mata nativa conforme a região do país, incluindo áreas de proteção permanente, cursos d'água, topos de morros e encostas. As propriedades localizadas na floresta da Amazônia Legal precisam manter o bioma intocado em até 80% da propriedade. No Cerrado, 35%. E 20% na Caatinga, Pantanal, Pampa e áreas de campos gerais de todo o país. O novo Código Florestal foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff no dia 25 de maio de 2012. Um dia antes, no Congresso, uma batalha havia sido travada para aprovar o texto que tramitava há 13 anos. Votem soberanamente pelo Brasil! Não aguento mais amarrar e desamarrar esse feixe de lenha e carregá-lo nas costas por mais tempo. O esforço resultou em 410 votos favoráveis ao projeto, mas para romper desconfianças, foi preciso mergulhar na realidade do país. Nós pegamos um barco em Boca do Acre, subimos o Rio Purus para fazer uma reunião com uma pequena comunidade de agricultores lá na beira do Rio Purus, no Amazonas. Nós fomos ao Pantanal Mato Grossense, lá na fronteira com a Bolívia, nós fomos ao Cerrado, fomos à Mata Atlântica, fomos à Caatinga, lá em Petrolina, ouvimos todo mundo, fizemos as audiências. Mesmo assim, organizações ambientalistas foram ao Supremo Tribunal Federal pedir a inconstitucionalidade da lei. Por maioria, a Corte referendou a norma considerando a regra compatível com o texto da Constituição. O novo código passou, então, a orientar a atividade agropecuária no Brasil. Mais de uma década depois, o que se vê é uma das maiores produções mundiais de grãos, fibras e bioenergia, com mais de 1/3 das matas em propriedades rurais preservadas. A conclusão é da Embrapa Territorial, com base nas declarações do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é outra novidade que surgiu com o novo Código Florestal,
e que faz o mapa georreferenciado das áreas preservadas na propriedade. Nós chegamos a esse número, né, de 33,2% da área do Brasil, 2,8 milhões de quilômetros quadrados mapeados, né? Entre os incentivos do novo Código Florestal está o pagamento por serviços ambientais, incluindo benefícios de crédito, fiscais e comerciais. A norma também criou o Programa de Regularização Ambiental. É um conjunto de ações que os produtores precisam desenvolver com o objetivo de promover a regularização ambiental das propriedades. Para o produtor aderir ao programa, ele precisa estar inscrito no Cadastro Ambiental Rural. O problema é que, mesmo após 10 anos, e ainda que a lei autorize o uso da terra, muitos produtores encontram dificuldades para explorar a terra legalmente. Quando você tem uma propriedade preservada com uma quantidade maior do que o necessário, dificilmente você consiga utilizar. Se conseguir, você talvez consiga, mas com uma penosidade gigante. Assim, sabe, talvez algo muito difícil para se construir nesse sentido. E ainda tem a concorrência e a propaganda internacional. Somente a Amazônia detém 30% de toda a biodiversidade do planeta. Isso sem contar os outros 4 biomas. Mesmo produzindo em equilíbrio com a preservação, os produtores brasileiros são acusados por parte da comunidade internacional de promover desmatamento. Para o relator do projeto na Câmara, é uma típica guerra comercial. A agricultura brasileira é a mais competitiva do mundo. Por ser competitiva, ela tira mercado do agricultor europeu e do americano. Por ser competitiva, ela reduz os ganhos, porque reduz os preços das mercadorias. Quando nós aumentamos a oferta, nós derrubamos o preço da soja, nós derrubamos o preço da carne, da bovina, da carne suína, do frango. E quando nós derrubamos os preços internacionais, nós atingimos os interesses dos produtores americanos e europeus. Isso, então, engendra uma guerra comercial. Por que é que está tendo dificuldade no acordo do Mercosul com a União Europeia? É exatamente por causa da agricultura. Ou seja, os agricultores franceses, holandeses, alemães, todos eles vão resistir. Hoje o Brasil é o país do mundo, sem dúvida nenhuma, que talvez mais exporte alimento e que mais preserve a natureza, né? Então, assim, como falar que esse é um país desmatador, um país que devasta a natureza? É difícil falar sobre isso, né? Eu acho que tem muito viés econômico e político por trás disso. E outra, se fala que o Brasil é um país que deve se preservar muito, é porque ainda tem o que preservar, diferente de muitos países da Europa que já essa realidade não é mais presente. Começou nesta terça-feira em Manaus a 31ª edição do Congresso Brasileiro de Zootecnia, com participantes e convidados de todo o Brasil. O evento discute até hoje o futuro da produção animal. Foram 2 anos sem o evento por conta da pandemia e, pela primeira vez, Manaus recebe o Congresso Brasileiro de Zootecnia, a Zootec 2022. E em um meio recheado de homens, as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço na zootecnia. Nós estamos falando de uma profissão, de um setor que ele é predominantemente masculino, né? E é onde nós temos mulheres de destaque, né? Pessoas de todo o Brasil prestigiam o congresso, entre elas Maria Cristina Bertelli, diretora executiva do canal Terra Viva, que pertence ao Grupo Bandeirantes. Ela veio de São Paulo só para participar do Zootec 2022. Isso é muito importante, porque é daí que vão sair novas tecnologias, novas soluções, as inovações que de tanto o agronegócio precisa hoje, né, para que a gente possa aumentar a produtividade com sustentabilidade. Estar aqui em Manaus, eu acho que é muito importante, né, porque é onde a gente mais fala, né, mas tem que falar de sustentabilidade, né? Então isso é muito importante. Eu acho que é um marco para o Congresso e também para o Estado. Os estudantes da área são os principais envolvidos no Congresso. Então, como o próprio nome já diz, o Congresso é para nós, voltado para nós estudantes, além de debater, né, sobre as temáticas importantes para a zootecnia, mas como nós conversávamos antes e bem falou, nós somos, enquanto estudantes, o futuro. E durante o congresso, a diretora executiva do canal Terra Viva, Cristina Bertelli, foi homenageada pela Associação Brasileira de Zootecnistas e recebeu o certificado como uma das 5 zootecnistas mais influentes do agronegócio brasileiro em 2021.
E o Tatersal de hoje fica por aqui. Ótimo fim de semana a todos. Segunda-feira a gente volta com outras informações. Até lá!